Nesta área eu era um expert. Eu era um mestre, o mais culto de todos. Quando os reis queriam saber algo, era a mim que eles procuravam. Eu ainda tinha que saber o local, a hora em que tudo ia acontecer. Sou o mago Baltazar. Finalmente, um grande momento, um momento que mudaria tudo. E eu fui o escolhido para fazer o anúncio. Então, no dia tarde da noite, quando eu estava lá, estudando, tudo aconteceu muito rápido. Eu fechei os meus livros e fui para a janela. E como a neblina se desfaz, eu comecei a entender o que estava acontecendo ali, naquele momento. E nós, magos, precisávamos ir. A viagem do anúncio foi feita em um tempo muito curto. Economizar o tempo era necessário. Nós anjos fizemos a viagem, encontramos os pastores, fizemos nossa aparição e eu, com os olhos cheios de lágrimas, fui para frente e gritei: não temais, eu vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Escute bem, hoje, na cidade de Davi, nos nasceu o Salvador. Ele é Cristo, sim, ele é Cristo. Repitam, ele é Cristo, o Senhor. Não há dúvida do que eu vi naquela noite. Foi uma estrela muito diferente. Uma estrela colocada no céu pelo Pai, para guiar eles, os magos, aos pés do Filho de Deus, o Rei.
Magos, vejam vocês, têm uma posição única. Eles treinam e ensinam reis. Eles estudam cada peça de literatura, cada partícula da ciência e espremem delas cada gota possível de sabedoria e verdade e tentam ensinar essa verdade e sabedoria aos reis, na esperança de que eles governarão com Sabedoria que falta aos reis. Mas este deve ser diferente, pensei comigo. De acordo com os escritos do próprio povo judeu, ele nasceria numa pequena tribo, Judeia, que estava debaixo do governo romano. Mas o que fez este rei tão singular e tão especial foi que uma estrela anunciaria o seu nascimento. As pessoas até achavam que ele era filho dos deuses. Não, ele era filho do único Deus vivo. O Deus que permitiu aos magos, inclusive Baltazar, que está aqui, entenderem que o rei dos judeus deveria nascer logo. Mas eles não sabiam onde nem quando. Então, a estrela os guiou para Jerusalém e Herodes. Herodes, governador romano em Jerusalém. Quando nós chegamos naquela cidade e Herodes soube que estávamos em uma grande comitiva, ele queria saber que rei era esse que haveria de nascer. Então Herodes chamou seus mestres e sacerdotes para indagá-los. Uma comitiva bastante significativa, Baltazar. Quantos vocês são? Mais de 150 pessoas, Excelência. Impressionante. O que ele esperava, 3 homens montados em camelos? Mas vocês não sabem onde na Judéia ele nasceu? Majestade, nós não sabemos. Mas a primeira aparição da estrela foi há 8 meses atrás. E vocês, mestres e sacerdotes, deveriam saber. Afinal, ele será o seu rei. Onde nas escrituras dizem que ele deverá nascer? Bom, Majestade, pelas escrituras ele deverá nascer em Belém. Então vá, Baltazar. Vá com minha bênção e procure-o em Belém. Quando encontrá-lo, volte e diga-me onde está. E então eu irei adorá-lo também. Adorá-lo também. Matá-lo é o que realmente ele quer dizer. Uma coisa é certa: competição entre os reis é algo muito ruim, mas muito ruim mesmo. Reis por direito de descendência e não por estarem qualificados ao cargo, estão mais preocupados com seus poderes políticos do que com o próprio povo. Se o povo pudesse escolher seus governantes, talvez a coisa fosse um pouquinho diferente. Claro, será que eu conto para ele? Outro rei. Será que este vai ser um rei de verdade ou um outro Herodes? Um rei de verdade com certeza mudaria as condições do seu povo. Ele acordaria todos os dias preocupado com o bem-estar do povo e não com seu próprio trono. Quem sabe haverá um dia em que o rei dividirá sua riqueza com o seu povo. Não tenho tanta esperança que isso um dia aconteça. Ou quem sabe, alguém que se preocupe tanto ou mais com o seu povo do que consigo mesmo. Este sim seria um rei de verdade. E que grandioso rei! Em verdade e em justiça, com amor governaria sobre nós. Com ternura e bondade, com um coração sempre pronto a perdoar. Aos cativos liberdade, Nas cadeias e prisões, de amor seria o nosso rei. Vamos nós falar, e grandioso rei. reinaria em poder, Majestade e glória, seria o príncipe da paz. Que grandioso rei. aos famintos pão daria, igualdade e justiça implantaria.
retidão. Os cativos, liberdade. Nas cadeias e prisões, De amor seria o nosso rei. Livres vamos falar, e grandioso rei. e venhando cantar, sim, rei e poder. Majestade, glória. E seria o príncipe da paz. Que grandioso rei! Sim, que grandioso rei! Oh, grandioso rei. Que grandioso rei! Grandioso rei. Grandioso rei! É o libertador. Grandioso rei! É nosso rei! Grandioso rei. Sei que é grandioso rei! Livres vamos dançar! E venhando cantar, se reinaria em poder. Majestade, glória. E seria o príncipe da paz. Que grandioso rei! Que grandioso rei! Livres vamos nós cantar. Que grandioso rei! Sim, que grandioso rei! Que grandioso rei! Antes que os magos começassem sua procura, outros também já procuravam por esse rei. Também buscavam as Escrituras. O que você está pensando? No profeta Miqueias. Eu me firmei em cada palavra dos profetas. Eu sabia que a vinda do Messias estava mais próximo do que nunca. Tudo se tornou insuportável. Ele tinha que vir logo. Diga-me o que o profeta Miqueias diz acerca de Belém. Mais profecias? O que você quiser saber das Escrituras, eu direi a você. Mas eu fiquei fascinada. Miqueias disse: mas tu, Belém, a menor entre todas as tribos de Judá, de ti sairá aquele que reinará sobre Israel. Pode parar por aí. Você não quer dizer o Messias, não é? Não aqui neste fim de mundo. E como é que você se lembra tão bem dessas coisas assim? Estou começando a acreditar que o Messias nascerá nesta geração e em Belém. Lídia, qual foi a geração que não pensou que o Messias viria para ela? E se fosse assim, por que ele diria a você? Isso seria bem do feitio dele. Dizer algumas poucas mulheres e alguns pastores. Mas agora é diferente. Israel está sob a pesada mão do Império Romano. Assolado por toda parte, em cada esquina. Tem que haver uma esperança para nós. Shhh, Lídia. O que foi? Você está com medo que eles nos ouçam? Eles são muito ocupados fazendo censo, criando uma forma de nos fazer pagar mais impostos, com certeza. A propósito, você já viu aquela estrela antes? O quê? Aquela estrela, ela é tão brilhante como a lua. Eu nunca vi aquela estrela antes. Bem, pelo menos, o censo não afetou as finanças. O hotel está lotado. Tive até que pôr um casal no estábulo. É claro que dei um desconto. O quê? Aquele casal com aquela mulher está grávida? O que você tem nessa cabeça, homem? Mas ele colocou o casal para dormir no estábulo. Aquela mulher devia estar no 8º ou no 9º mês de gravidez, portanto muito próximo de dar à luz. Meu marido tinha que ser um pouco mais esperto, por favor. Esperteza não tem nada a ver com isso, Lídia. Tudo, absolutamente tudo, fazia parte do plano de Deus.
Qual futuro terá esta criança? Do jeito que o mundo se encontra, a única esperança para este bebê seria o Messias. Pai, eis aqui o teu povo, a esperança para nós. Onde está o Rei prometido? O Rei pra guiar Israel. Pai, ouve o pranto. Pai, vem nos consolar. Pai, eis aqui o teu povo que clama, ó, vem nos salvar. Que esperança terá esta criança? Que esperança a criança da promessa? Esquecido por todos, menos pelos romanos. Senhor, onde tu estás? Eu sei que o Senhor ouve a todos, mim. Tu nos prometestes o Messias e nós ainda o aguardamos. O teu povo, ele ainda o aguarda. E os filhos de Israel, eles ainda clamam. Pai, ouve o pranto. Pai, vem nos consolar. Pai, eis aqui o teu povo que clama, ó, vem nos salvar. Então, quando os magos e reis desse mundo procuravam por ele, o Rei da Glória Nascia numa manjedoura para um casal pobre, um carpinteiro e sua esposa Maria. Eles ficaram em Belém depois que o seu primogênito Jesus nascera. Eles ficaram pensando em tudo o que tinha acontecido. E eu me tornei amiga de Maria. Ela era tão jovem e certamente eles não eram ricos. Mas quem era rico em Belém? E eu a ajudei a cuidar do bebê. E ela me disse algumas coisas inesquecíveis. Ela me disse, e acreditem, nem ela e nem eu somos loucas.
ela me disse que um anjo veio Fui a a ela. ela para dizer que teria um filho e deveria pôr o nome de Jesus. Filho do Deus poderoso. José, você ainda acredita em mim, não é mesmo? Mas é claro que sim. Só acreditou porque eu também fui a José em um sonho e contei para ele que toda aquela história de Maria, de fato, era verdade. Mas é claro que a vida de pessoas que recebem tais revelações não ia ser normal dali para frente. E ambos, Maria e José, tinham suas próprias esperanças e temores. Mas ele realmente... Calma. Se esses são os planos do Senhor, então tudo acabará bem. José, por que você acha que o Pai nos escolheu? Ele poderia ter escolhido uma família rica, um fariseu. Por que acha que nos trouxe até aqui? Olha, eu também me pergunto, mas esses são os caminhos do Senhor e não os nossos. Maria, eu não entendo as suas decisões, às vezes nenhuma delas. Mas se estes são os caminhos do Senhor, Eu sei. Então tudo acabará bem. não são os meus, eu sei, mas basta ser fiel e então conhecerei os planos do Senhor. Mesmo sem saber ao certo o que o amanhã será, mas sei, estou segura, o Senhor me guiará. Mesmo se por muitas lutas tenha que atravessar, firme estou em sua promessa. Cada passo que eu der comigo está. Os planos do Senhor não são os meus, eu sei, mas basta ser fiel, então conhecerei os planos do Senhor. Mas basta ser fiel E saberei os planos do Senhor e paz terei. Os planos do Senhor não são os meus, eu sei. Basta ser fiel, então conhecerei os planos do Senhor. Os planos do Durante os meses que os magos levaram para encontrar o menino Cristo, Jesus cresceu e até engatinhou. E Maria contou toda a sua história para Lídia, as aparições e todos os detalhes. Lídia, é claro, começou a questionar menos e crer mais. Cá entre nós, não é uma tarefa fácil quando você está trocando as fraldas da criança que você crê ser criador do universo. Quando nós chegamos finalmente em Belém, foi um evento fenomenal.
150 pessoas chegando em uma cidade tão pequena. Outra vez o pai arranjou todas as coisas de acordo com seus planos. Quando Baltazar chegou à casa de Maria e José, adivinha? Encontrou Lídia primeiro. Então as pessoas nem imaginam que este neném será um rei? Rei, menos que ele será o Messias. Messias, Salvador, Deus. Eu não sei se Lídia sabia muito bem o que estava dizendo. Eu conhecia as escrituras que ela cria muito mais do que ela. E ela estava chamando este pequeno bebê do filho do Deus deles. O Deus de todos os homens. Eu bem que tentei mudar a cabeça de Lídia, mas ela acreditava firmemente. Com todo o meu coração. Converse com José, converse com Maria. Um anjo os visitou e ele disse que Jesus será o Santo Deus, o Filho de Deus, o Santo Unigênito. Bom, eu posso te garantir que ele é certamente um rei. Não, ele é mais que um rei. O Messias de vocês? Sim, ele é o nosso Deus, o nosso Messias, a nossa esperança. Você tem ideia do que está dizendo? Ele é apenas uma criança nascida aqui em... Belém, como foi profetizado? Da cidade de Davi, como foi profetizado? Não, ele não é um simples bebê. Ele é mais que um rei. Ele veio para nós. Ele é a nossa esperança. Nossa esperança já nasceu na vila de Belém. Os pastores ao ouvir, sim, adorá-lo vem. Presente a nós de Deus o Pai, nova esperança traz. Um pequeno bebê que também é um rei, a salvação nos traz. Esperança trouxe a nós, trouxe amor que é sem igual. Um bebê, mas Senhor, esperança trouxe a nós, esperança trouxe a nós, esperança trouxe a nós. Um bebê, mas Senhor, esperança trouxe a nós.
Era necessário que as criaturas seguissem todos os passos feitos pelo Criador. Aos pastores foi dito para irem ao encontro de Maria, José e o bebê na manjedoura. Mas será que eles iriam? Será que eles espalhariam a notícia como nós planejamos? No meio da noite, quando aquela pobre mulher deveria estar dormindo depois de ter dado à luz ao seu pequeno bebê, chega um bando de pastores gritando e fazendo toda sorte de barulho. Eles acordaram todos que estavam na hospedaria. Eu sabia que eles fariam isso. Por isso mesmo os escolhemos. Eles estavam tão alegres que correram apressados dos seus campos de trabalho. Literalmente encheram a cidade de alegria. Primeiro, nós pensamos que estavam todos bêbados, especialmente quando eles disseram a Maria que um anjo os visitou e disse onde eles encontrariam o bebê Messias. O Messias! Eles estavam falando sério. O que eles disseram a Maria confirmou o que eu já tinha lhe falado. E eles foram as primeiras pessoas a declararem o nascimento de Cristo. Eles louvaram Deus Todo-Poderoso, o novo príncipe da paz, Emanuel. Deus está conosco.
A história de Lídia parecia inacreditável. Literalmente, história. E se ela estiver dizendo a verdade, e Maria e José foram mesmo visitados por um anjo? Não seria então a confirmação das Escrituras? Do que as Escrituras diziam acerca dele? O Filho do Criador do Universo? O único e verdadeiro Deus? Neste menino? Não. Lembra das Escrituras deles? Foi predito que ele nasceria de uma virgem. Como Lídia afirmou, ele era da descendência de Abraão, Isaac, Davi, como foi predito. Nascido em Belém, como foi predito. Certamente ele confirmava várias daquelas predições. Ele pode muito bem ser o rei deles. Mas Messias? Como este rei pode tornar-se Messias? Em outras profecias, diz que ele se torna o Messias. Algumas você conhece muito bem. Este rei há de morrer pela mão do seu próprio povo. Não será conhecido pelo seu nascimento, mas reconhecido pela sua morte, que salvará a todos. Tanto tempo já passei tentando descobrir qual caminho devo eu seguir. E uma estrela agora me ordena escolher, a crer em algo sem eu entender. Como pode ser um rei sendo tão pobre? Eu sempre esperei alguém mais nobre. Por que nascer ali? Por que viria aqui? Profetas dizem vai morrer. Por que do céu aqui descer? Esta então da salvação a história. Nascer tão pobremente o rei da glória. Por que nascer ali? Por que viria aqui? Por que vir para morrer o Cristo? Outros reis já morreram pelas mãos do seu próprio povo. Lembra o que disse o profeta Isaías? Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelos seus ferimentos fomos sarados. Ele morrerá para salvar o seu povo. A estrela que nos guiou até aqui, o cumprimento das profecias. Este é mais do que um rei. Este é o Messias deles, o Filho de Deus. Então este bebê, esta criança, é o meu Senhor, meu único e verdadeiro Deus, aquele que um dia morrerá por mim. Este rei, como nenhum outro, é digno de toda adoração. Ah, Rei, meu Senhor, eternamente a Cristo louvarei para sempre. Pois ao nascer ali, sim, trouxe ao mundo aqui a grande salvação de amor. A Ele dou o meu louvor. Sim, esta é da salvação a história. Nascer humildemente o Rei da glória. Pois ao nascer ali, sim, trouxe ao mundo aqui a grande salvação, é Cristo. Presente foi de amor. É Jesus, o amoroso presente do Pai. E mais um crê no Messias.
Como você faz para dizer aos seus amigos e colegas que a criança a quem você veio prestar honras como novo rei, na verdade, é Deus, o Criador de todas as coisas. Essas ideias são novas demais, até para os meus colegas magos. E a propósito, o que trazer de presente a uma criança que já tem tudo? Eles trouxeram com eles as coisas mais preciosas que o mundo tinha para oferecer: ouro, incenso, perfume. Mas na verdade, eu trouxe para ele aquilo que era mais precioso, aquilo que ele já tinha me dado. Eu devolvi a ele. Os outros trouxeram coisas para dar, mas ele... eu dei a ele a minha vida. Eu fui dormir no dia seguinte me perguntando se realmente eu tinha tido aquela experiência. Era estranha demais, diferente demais para ser verdade.
aquele pequeno herdeiro do trono do mundo, ali, diante dos meus olhos. Era algo tão inusitado que eu tive dificuldade de aceitar. Ele até tentou compartilhar com seus colegas magos, e eles, mestres entre si, riram da cara dele. Um rei, tá, eles concordavam, mas um Deus, não. O Deus, até parece, mas foi aí que eu entrei em cena. Quanto mais eu tentava explicar que eu descobri sobre Jesus, mas eles riam de mim. Eu fiquei humilhado. Daí eu desisti, fui dormir como os outros. Eu apareci num sonho naquela noite para todos eles. Nós anjos, podemos fazer isso, vocês sabem. Um anjo me apareceu, suas vestes brilhavam. Eu fiquei assustado e o anjo me disse: não volte para Herodes. Eles deviam saber o que aconteceria. A preocupação de Herodes não era outra a não ser com o próprio trono. Se por acaso ele soubesse onde a criança estava, o menino seria morto em poucos dias. Assim que ele terminou de falar, eu desapareci. Então eu acordei. Meus colegas estavam todos deixando suas tendas, assombrados. Aquele sonho em que, poucos minutos, percebemos que todos nós tivemos. Aí eles viam que não havia mais nenhum motivo de graça. Então eu não perdi a oportunidade de perguntar a eles se eles ainda não acreditavam que aquela pequena criança era um simples rei terreno. Bem, eles não voltaram para Jerusalém. Pela primeira vez eu aprendi que quando Deus toca em sua vida, Ele quer que haja uma mudança de caminho. Qualquer lugar que Ele me mandar, eu seguirei. Os planos do Senhor não são os meus, eu sei, mas basta ser fiel, então conhecereis os planos do Senhor. Mas basta ser fiel e saberei Os magos e sua comitiva partiram tão rápido quanto chegaram, mas não pelo mesmo caminho por onde vieram. Todos, menos Baltazar, pareciam aterrorizados. Mas antes de partirem, ele veio até mim e me deu um presente, um perfume. Ele me agradeceu por ter lhe contado tudo o que eu sabia sobre Jesus. Jesus deu minha vida, eu disse a ela. Eu agradeci o presente, mas ele me disse... Quem tinha recebido um presente através dela, o verdadeiro presente, era eu. O presente do Pai, o dom de Deus. Eu sempre procurei a verdade, e o Pai me mostrou a real verdade e vida. Junto com isso, Ele me deu o dom do amor e da esperança. Minha vida mudou para sempre por causa de Jesus, o presente do amor do Pai. Em uma manjedoura onde eu te dei,
Eu fico a pensar no seu amor sem par. A Ele quero dar meu ser e minha voz bem alta. Jesus, o dom do Pai, reviu a história. Jesus, canção de amor, o Rei da glória. Eu fico a pensar no seu amor sem par. O dom de amor do Pai é Cristo. Pelos vales e montes, onde quer que eu vá, seguro estou e nada temerei. Na mais escura noite, a luz se mostrará, e eu creio sim, com Ele vencerei. Jesus, o dom do Pai, veio por mim. Jesus, canção de amor que é sem fim. Eu fico a pensar no seu amor sem par. A Ele quero dar meu ser e minha voz bem alta. Jesus, o dom do Pai, reviu a história. Jesus, canção de amor, o Rei da glória. Eu fico a pensar no seu amor sem par. O dom de amor do Pai é Cristo. Jesus, canção de amor que é sem fim. Eu fico a pensar no seu amor sem par. O dom de amor do Pai é Cristo. Aleluia. Glórias ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Ele é o nosso Deus, o presente de amor do Pai.